Bom, pessoal, agora vamos aqui para um conteúdo, né? Então, agora é o capítulo 18 da apostila de vocês, para a gente começar a falar sobre o sistema digestório, né? Então, o sistema digestório, sistema também importantíssimo, né, para a digestão dos alimentos, a absorção deles também, tá? Então, ele é formado por um conjunto de órgãos. A gente vai ver que é um pouco mais complexo, tá? É um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, né? Então, como eu falei para vocês, de digestão, né? Essa transformação, e além de ajudar na absorção dos nutrientes. Então, essas são as funções básicas do sistema digestório: digerir e absorver nutrientes. Tudo isso acontece por processos tanto mecânicos quanto químicos. A gente vai falar disso mais lá embaixo. Mas já dando a deixa, processo mecânico através da mastigação mesmo, né? Do ato de mastigar, né? E o ideal, a gente até já falando disso, é que a gente mastigue os alimentos por várias vezes, né? Então, assim, não é só dar uma mastigadinha, às vezes tem gente que não mastiga o alimento nem 10 vezes, né? Então, né, contar aqui, ó, né, dois, e mordendo mesmo e mastigando, tá? Tem gente que nem isso, né? E é o ideal. Porque quanto mais você mastigar, mais esse alimento vai chegar em partes menores, pequenas, lá no estômago para facilitar esse processo de digestão. Além disso, por processos químicos através das enzimas, né? A gente vai falar delas lá embaixo, tá? As enzimas vão ajudar nesse processo de digestão. Por quê? Porque a enzima tem a função de quebra, né? A enzima que tem a função de digerir, tá? De quebrar os alimentos. Então, fazendo parte, nós temos aqui a boca, né? A gente fala de digestão, começa na boca, certo? Cavidade oral com a boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, né? Duodeno, com todas as partes aqui, intestino, e a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Melhor para e aí depois a gente só volta. Uma atividade que eu queria que vocês fizessem aqui, não sei se a de vocês está pintada assim, colorida ou preta e branca, que se tiver preto e branco, eu quero que vocês pintem cada regiãozinha dessa, né? Região que eu tô falando, porque aqui os cólons, no caso, né? Cólon ascendente, descendente, o fígado. Quero que vocês pintem cada órgão desse, cada local, melhor dizendo, porque nem tudo aqui é órgão que a gente tá falando, de uma cor diferente, tá? Então, a boca, o fígado de uma cor, a vesícula biliar de outra, o estômago de outra, tá? Para vocês começarem a assimilar cada um, onde se encontra cada um. Então, os componentes do sistema digestório são eles, dividindo-se em duas partes, que é o tubo digestório, né, o propriamente dito mesmo, é um tubo, tá? Ou tubo digestivo, antes conhecido assim, que se divide em alto, médio e baixo, que é o que a gente vai ver aqui na sequência. Então, tubo digestório alto, tubo digestório médio, tubo digestório baixo e a outra parte que são os órgãos anexos. Então, quem faz parte? Esse tubo digestório alto. Então, é formado pela boca, faringe e o esôfago, que estão cá em cima. Não, falei para vocês agora há pouco, né? Boca, faringe e esôfago, né? O esôfago que é esse tubo bem longo aqui, né? Tá? Então, boca, faringe e esôfago, né? Certo? BFE, né? Então, que é formando o tubo digestório alto. A boca, a gente sabe, é porta de entrada, né? Todo mundo já sabe disso. É porta de entrada no tubo digestivo dos alimentos. Ela corresponde a uma cavidade forrada por uma mucosa. A gente sabe que tem mucosa na boca, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzida por uma glândula, que é chamada de glândula salivar. Essa saliva tem função importantíssima, né, pessoal? Porque imagina se o organismo, se a glândula salivar não produzisse saliva, o alimento ia ficar seco dentro da boca. Então, muito provavelmente que esse alimento não ia conseguir ser deglutido, concorda? Porque a saliva, ela também ajuda a digerir o alimento, e a gente vai ver por quê, tá? Porque tem uma enzima na saliva, mas já já eu falo melhor disso. Então, a boca é o local onde inicia o sistema digestório. Na boca, então, nós falamos que acontece a mastigação, que é o primeiro processo da digestão mecânica. Falei isso para vocês lá em cima. Acontece com dentes e com língua. Por isso que quem passa a ficar desdentado, né? Então, sem a presença dos dentes na boca, dificulta, obviamente, a mastigação, porque é o dente que, né, que faz, rígidos como são eles,
que fazem esse processo de mastigação, que vão triturar os alimentos, né? E a língua que ajuda a empurrar para lá, para cá. Em um segundo momento, além da mastigação, entra a ação da atividade enzimática que eu falei para vocês lá em cima, que é a chamada pitialina, ou também chamada de amilase salivar, tá? Vocês que decidem. Amilase salivar ou pitialina. Essa enzima que atua sobre o amido. Amido é um carboidrato que é encontrado, por exemplo, na batata, na farinha de trigo, no arroz, né? Engorda, que é uma beleza, né, gente? O amido é uma molécula grande que precisa ser transformada numa molécula pequena, né? Então, transforma esse amido que está na batata é transformado em moléculas menores, que é chamada de maltose, que é um outro tipo de carboidrato, tá? Então, aqui a gente tem toda a estrutura da boca, né? Então, nós temos os lábios superiores e inferiores, a arcada dentária inferior e superior, a úvula, né? Que é que se vocês colocarem a língua, né? Depende do tamanho da língua de vocês, mas se ela conseguir, né? Ou se vocês abrirem a boca, vocês vão enxergá-la. E abaixar a língua, né? A faringe, que é muito confundida com as amígdalas, tá? Porque vocês podem ver que uma tá próxima da outra. Aqui a faringe e a amígdala aqui na lateral. Muitas vezes, quando a faringe inflama, a gente acha que é amígdala ou tonsila, também chamada. Lembra que eu falei para vocês desse nome? Porque estão próximas, né? O véu palatino, que é o famoso céu da boca, né? Pilar anterior e o freio do lábio, né? Que é como se fosse a gengiva aí, né? Que a gente conhece. Bom, a tendência, pessoal, eu tô pegando em mim mesma aqui como se... Porque a tendência, né? A gente querer tocar para mostrar para vocês e a gente esquece que vocês não estão me enxergando, né? Então, aqui a digestão começa aqui na boca, tanto pelo processo de mastigação, que os dentes ajudam muito, né? Muito, perdão, além das enzimas que estão presentes, da enzima que está presente na saliva, tá? Que é a amilase salivar, ou também chamada de pitialina. Uma observação é que toda vez que vocês verem a terminação ASI, é enzima, tá? E toda enzima, eu tô dizendo toda enzima, tem uma função de quebra. Eu coloquei aqui em cima para vocês, quebrar. Ok? Bom. Continuemos no tubo digestório alto ainda. Nós temos a faringe, que também é um órgão que faz ligação entre o sistema digestório e respiratório. Faringe também é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca, a gente viu, né? Sai da boca, cai na faringe, certo? Através do chamado istmo da garganta. E na outra extremidade com o esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento depois de mastigado percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório e respiratório, acabamos de falar. E no processo de deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento para o esôfago. Então, a língua ela tem um papel importantíssimo, porque é como eu falei para vocês, a língua que vai movimentar o alimento para lá, para cá, para lá, para cá, e não tem como, né? Eu espero que vocês façam aí o ato de engolir, né? A saliva mesmo. Vocês vão ver onde vai ficar a língua, né? A língua, ela tem que ficar, então, nesse caso, aí baixa, né? Ou quando a gente precisa engolir o alimento, é ela que ajuda meio que a empurrar esse alimento para dentro da faringe, né? Então, é o que a gente estava vendo aqui na figura, ó. Então, o alimento, ele entra pela boca, cai na faringe, que é esse órgão muscular, e é aqui, quando a língua, né, que está na boca empurrou para a faringe, é daqui que precisa cair, percorrer esse longo caminho aqui para chegar, que é o esôfago, né? Para depois chegar no estômago, tá? Então, é o que a gente está dizendo aqui. A penetração do alimento nas vias respiratórias é impedida pela ação da chamada epiglote, que fecha o orifício de comunicação com a faringe. Se a epiglote estiver aberta, aqui a gente não consegue ver a epiglote. Se a epiglote estiver aberta, o alimento entra e a gente, aquele famoso, entrou no buraco errado, né? Então, por quê? Entrou para as vias respiratórias, certo? Então, às vezes que a gente engasga, porque na tendência do alimento sair daquele local errado que ele entrou. Continuando ainda no tubo digestivo alto, nós temos o esôfago, que também é um conduto musculoso, controlado pelo sistema nervoso autônomo, lembra dele? Simpático, parasimpático. Né?
É por meio das ondas de contração, contrai, relaxa, que a gente falou já disso, famoso peristaltismo, que o conduto musculoso vai espremendo os alimentos e levando em direção ao estômago. Opa, desculpa, subi demais? Então, não sei como subir, né, pessoal? Então, é isso que a gente tá vendo aqui, ó. Ó, esôfago é todo esse tubo aqui. O movimento de peristaltismo precisa ser de cima para baixo. Por quê? Precisa espremendo, entre aspas, esse alimento até chegar aqui no estômago. A partir do momento que esse movimento de peristaltismo for contrário, esse alimento volta, que é o famoso refluxo, certo? Então, esse movimento de peristaltismo precisa acontecer de maneira correta, né? De maneira, num sentido correto, tá? Então, aqui para vocês verem, olha lá, a ação da contração. Então, da boca, empurrando o bolo alimentar para o estômago, certo? Olha lá, o bolo alimentar às vezes precisa dilatar as paredes do esôfago para conseguir passar, dependendo do alimento. E é aqui que eu volto a frisar. O ideal é que a gente mastigue esse alimento bastante, porque quanto mais ele mastigado for, menor ele vai ser. Imagina um alimento que você mal mastigou, um pedaço de carne assada que você mal mastigou e quer engolir ela quase que inteira, né? Coitado do esôfago, vai se dilatar todo para o alimento passar, né? Porque ele é um órgão muscular também. Então, olha lá, o bolo alimentar está passando, certo? E aqui houve a área de relaxamento para o bolo ser conduzido, bolo alimentar ser conduzido até o estômago, ok? Bom, esse bolo alimentar foi, portanto, conduzido, chegou ao tubo digestório médio, que é constituído pelo estômago e intestino delgado, né? Só esses dois, mas que cumprem uma função importantíssima, né? Estômago e intestino delgado, que é constituído de 3 porções. Quem são elas? Duodeno, jejum e ilho. Quem são elas? Duodeno, jejum e ilho. Duodeno, jejum, ilho. Duodeno, jejum, ilho. São as 3 porções do intestino delgado, tá? Então, vamos lá. Então, esse estômago é uma grande bolsa, a gente viu ali agora na figura, que se localiza no abdômen e é responsável por isso aqui, ó, digestão. Principalmente digestão de proteínas. A entrada do órgão recebe o nome de cárdia, que fica muito próxima ao coração e é separada dele somente pelo diafragma. Vamos ver se tem a imagem do estômago aqui? Tem. Então, nós temos a entrada do alimento, né? O esôfago acabou aqui e começou o estômago. Então, ele entra pela cárdia. Nós temos ainda o fundo, o corpo e o piloro do estômago. Vamos continuar lendo o laço para a gente entender. Então, a entrada do órgão, aqui amarelinho, se recebe o nome de cárdia, certo? Entrada do estômago. Ele possui uma pequena curvatura superior e uma grande curvatura inferior. A parte mais dilatada é chamada região fúndica e a parte final, piloro, que a gente viu aqui agora. Ó. Fundo é a parte mais dilatadinha, olha só que barrigona que ela tem. E aqui é a parte mais fininha, que é o piloro, tá? Então, cárdia, fundo e aqui por fim o piloro. Vamos lá. Deixa eu sublinhar piloro aqui. Região fúndica ou fundo, tá? O simples movimento de mastigação do alimento já ativa a produção do chamado ácido clorídrico no estômago, né? O pH do estômago a gente sabe que ele é bem ácido, por quê? Porque tem ácido clorídrico lá, né? O famoso HCl, certo? Ácido clorídrico. Contudo, somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Então, tem que chegar uma proteína lá para produzir suco gástrico, caso contrário, não é produzido. Esse suco gástrico é uma solução aquosa, então ele é como se fosse água mesmo, né? Que é composto de água, sais e ácido clorídrico, certo? A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco. Para que serve o muco? Proteger. Então, protege de ações do suco gástrico, já que esse suco gástrico, como tem um pH muito ácido, se torna bastante corrosivo, né, para o estômago. Então, por isso, olha só que interessante, quando ocorre um desequilíbrio nessa proteção, nesse muco, o resultado é uma inflamação da mucosa gástrica, que a gente conhece por gastrite, ou quando surgem as feridas que nós conhecemos como úlcera, tá? Então, por quê? Porque às vezes o pH também está muito ácido, do estômago está muito ácido.
e a camada de muco não está conseguindo proteger das agressões que esse suco gástrico pode provocar ao estômago, né? E aí é onde o paciente reclama de dores, que é a famosa gastrite. A pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico, então lembra de enzima para quebrar? Então, o suco gástrico também produz enzimas e uma delas, então, é a pepsina, tá? Regulada pela gastrina, que é um outro hormônio. Então, peraí, só para a gente entender. Suco gástrico é um líquido, uma espécie de solução aquosa que nós falamos aqui, certo? Esse suco gástrico é corrosivo, né? E esse suco gástrico produz enzimas, que é a chamada pepsina. E quem é que vai regular a ação da pepsina? Outro hormônio. Um hormônio, que é a chamada gastrina, certo? Esse regula a produção desse, que é produzido aqui. A gastrina é produzida no próprio estômago, que é um hormônio produzido ali, né? No momento que as moléculas de proteína entram em contato com a parede do estômago. Assim, a pepsina, que é uma enzima, quebra as moléculas grandes de proteína e as transformam em moléculas menores, certo? Que são as proteoses e peptonas. Não vou cobrar esses nomes de vocês, mas é importante que a gente saiba e entenda. Então, que a pepsina é uma enzima, não termina em ase, mas é enzima, tá? Que quebra, então, as moléculas grandonas de proteína que entrou em moléculas menores, tá? Por fim, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas, ou seja, olha o tanto que demora o processo de digestão. E tem gente que demora mais que isso, né? Ou alimentos, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu dizer que piqui é bom para a memória, não é isso? Porque você come, você fica lembrando dele o resto do dia, né? Por que fica lembrando? Porque o processo de digestão dele é muito lento. Então, e aí você fica, às vezes, né, arrotando, né, regurgitando aquilo, né, com aquele odor todo que vem e tudo mais, né? Que todo mundo que já comeu pequi sabe, né? Então, muitas vezes, o processo de digestão que duraria máximo 4 horas passa a durar muito mais. Então, você fica empanzinado. Já ouviu esse termo? Tô empanzinado e parece que, ó, não tô conseguindo fazer a digestão. Parece que o alimento parou aqui, ó, e não digere, tá? Então, nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloro. Lembra do piloro? Aqui, né? Final, porção final. Que abre e fecha para empurrar o alimento para onde? Para o intestino delgado. Porque, olha lá, já começou o duodeno. O duodeno já faz parte do intestino delgado, certo? Então, permitindo que em pequenas porções o quimo é uma massa branca mesmo que formou, né? Da mistura ali, do processo de digestão do alimento, forma o quimo, para que esse quimo chegue ao intestino delgado e continue o processo, só que agora vai absorver os nutrientes daquele quimo, certo? Bom, então o intestino delgado, que também faz parte desse tubo digestivo médio, perdão, então fazendo parte do duodeno, o jejunum e o ilho, que é a porção final, tá? Então aqui terminou o estômago, aí começou o intestino, tá vendo? Então, esse início é o duodeno, continua. Aqui, mais ou menos no meio, começa o jejunum e a porção final, que é o íleo. Ok? Bom, então o intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada. A gente acabou de ver isso bem enrugadinho mesmo. E apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso, porque após o alimento sair aqui do intestino delgado, tudo que foi absorvido, os nutrientes, o que não precisa, continua o caminho para o intestino grosso, né? Para sair nas fezes, né? Tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isso dá origem a moléculas pequenas e solúveis, como glicose, aminoácidos, glicerol, né? E aqui a gente viu, mais uma vez, vamos comentar que o intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejunum e íleo. Duodeno, falei para vocês, é a primeira porção do intestino, recebe o quimo que veio lá do estômago, lembra? Que ainda está muito ácido. E para o duodeno é irritante sim, né? Por quê? Porque o pH do intestino é um pH mais alcalino, vou colocar aqui, diferente do pH do estômago, que era mais ácido. Então tem que mudar esse pH aí. Logo em seguida, o quimo vai ser banhado pela bile. Bile é uma solução, né? Uma solução que é secretada lá pelo fígado,
certo? Aquele pigmento meio esverdeado, né? Opa, errei aqui. Aí. Secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Lembra da figurinha que nós vimos lá atrás, né? Então, armazenada pela vesícula biliar. Contém bicarbonato, sais biliares que emulsificam lipídios, fragmentam suas gotas em milhares de microgotículas. Além disso, então, o quimo também recebe o suco pancreático, que foi produzido, né? Pancreático, lembra? Pâncreas. Também tem enzimas, certo? E favorece a neutralização do quimo. O que eu tô querendo mostrar para vocês nessa brincadeira toda? Que o quimo, mais uma vez, então, vamos dizer que ele vai chegar mais ácido, porque veio do estômago e ele precisa ser neutralizado. De que maneira ele é neutralizado? Quando ele é banhado pela bile, que é aquela solução secretada pelo fígado, e quando ele também recebe o suco pancreático, que vem lá do pâncreas, que esses dois são responsáveis pela neutralização do quimo, ou seja, deixa esse quimo um pouco mais alcalino e não tão ácido para não irritar a mucosa intestinal. Assim, em pouco tempo, a papa alimentar do duodeno vai se tornando mais alcalina, né, e gerando condições para que aconteça a digestão ali dentro do intestino, aquilo que não foi digerido. Já o jejum e o ilho são considerados a parte do intestino onde o trânsito do bolo é mais rápido, ficando a maior parte do tempo vazio. Por quê? Porque a maior parte da digestão, né, e da absorção vai acontecer ali a nível de duodeno, né, muitas vezes, tá? Então, por fim, ao longo do intestino delgado, jejunilho, depois que todos os nutrientes foram absorvidos, sobra uma pasta grossa por detritos não assimilados e com bactérias. E já que tem aquilo que não foi digerido, não foi absorvido, vai continuar o caminho para ser mandado embora. Então, esse caminho segue para o intestino grosso, certo? E aqui a gente inicia o tubo digestório baixo, que é composto pelo intestino grosso. Então, no intestino grosso, nós temos seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto. Opa, reto. Aí. Ver se tem imagenzinha aqui. Tem. Opa, é aqui mesmo. Achei que tinha uma outra. Então, nós temos o seco, que é essa primeira porção aqui do intestino grosso. Inicia, ó, começa a subir essas fragmentações aqui, né? Esse túbulozinho. Então, ele passa a ser chamado de cólon ascendente, porque tá subindo, tá ascendendo. Quando ele tá retinho, né? É chamado do transversalmente. Então, é chamado de cólon transverso. Quando ele tá descendo, ele é chamado de cólon descendente. Quando ele faz essa curvinha, sendo um S, é um cólon sigmoide, reto e ânus. Tudo isso faz parte do intestino grosso. Então, é um órgão que atua no sistema digestório também, medindo 1,5 metro de comprimento e 6 de diâmetro, né? Até relativamente longo. É local de absorção de água. Então, essa é a função do intestino grosso, absorver a água. Também armazenar e eliminar resíduos digestivos. A gente conhece bem, né? É dividido em 3 partes, que nós falamos lá em cima. Seco, o cólon e reto, né? Então, seco, cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Aqui é a figura que nós vimos. No seco, que é a primeira porção, os resíduos alimentares já constituindo o bolo fecal, passa para o cólon ascendente, depois para o transverso, depois para o descendente. Chegou no descendente, olha lá, o bolo fecal permanece estagnado por horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto. Então, o bolo fecal sai do seco, sobe para o ascendente, passa para o transverso, vai continuando o caminho, chega no descendente, onde ele fica parado por aqui, preenchendo esse cólon que é o chamado de sigmoide. O reto é a parte final do intestino grosso, como a gente viu na figura, que termina com o ânus, né, o canal anal e o ânus, por onde são eliminadas as fezes, que a gente sabe. Para facilitar a passagem do bolo fecal, mais uma vez nós temos glândulas aqui, né? Essas glândulas vão lubrificar esse bolo fecal. Porque se não tivesse essas glândulas para lubrificar,
o bolo fecal ele ficaria muito seco, né? Então, assim, dificultaria a sua eliminação, tá? Então, as fibras vegetais não são digeridas e nem absorvidas pelo sistema digestivo, então elas passam por todo o tubo, formam uma porcentagem significativa de massa fecal. Por isso, a importância de incluir essas fibras para auxiliar na formação das fezes, tá? Então, o consumo rico em fibras auxilia muito, tá, na formação de bolo fecal. Então, isso é o sistema digestório. Então, só para a gente finalizar, constituído aí por algumas vias, né? Algumas partezinhas ou vias mesmo como nós chamamos, ou tubos, né? Então, que são o tubo digestório alto, que nós vimos fazendo parte boca, faringe e esôfago, além do tubo digestório médio, onde faz parte o estômago, o intestino delgado com as suas partes, que são o duodeno, jejum e o íleo, e o tubo digestório baixo, que faz parte o intestino grosso, né, somente, então fazendo partes componentes o seco, os cólons ascendente, transverso e descendente, curva sigmoide e além do reto, tá? Onde aquilo que não foi absorvido está pronto, já formou bolo fecal e está pronto para ser eliminado através do ânus. Isso então é sistema digestório, espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição para retirá-las. Obrigada.